estou aqui trazendo para vocês informações e conceitos importantes, que eu acho importante. E eu acredito que vocês possam concordar comigo, né? Uma das coisas que eu vejo, eu tenho visto muitos movimentos, muitas técnicas novas, muitas técnicas de tratamento, tentando auxiliar o ser humano no seu caminho em direção à luz, em direção à sua iluminação, né? E esse é o movimento nosso na Terra, né? Por que a gente encarna? Por que a gente vem e assume um corpo físico? Se nós somos seres de dimensões superiores, somos seres de corpo mais efêmero, né? Mais sutil, por que a gente se utiliza desse corpo? Porque precisamos viver experiências, porque precisamos trabalhar aspectos, precisamos trabalhar traços de caráter, né? Então, essa é a importância de estarmos encarnados, né? E nós estamos vivendo um momento de transição no planeta, nós estamos chegando ao final de um ciclo e haverão muitas mudanças, né? Haverão muitos desencarnes, pelo processo natural, né, do planeta. E muitas pessoas estão sendo chamadas a despertar. Muitos trabalhos estão sendo feitos no sentido das pessoas ampliarem suas consciências, né? Então, e o que faz, né? E o que faz a gente ampliar a consciência? O que é isso, né? É ser mais comprometido com a gente mesmo, comprometido com as pessoas e com o meio em que a gente vive, é ser mais atencioso, é ser mais paciente, é ser mais benevolente. O que é esse estado de consciência, né? A gente vai chegar nesse ponto depois, através de uma análise, né, do que a gente vai estar falando hoje. Mas existem 4 coisas que impedem, a meu ver, que impedem com que o ser humano atinja esse estado de iluminação. Então, nesse momento do planeta, que ele está em reforma, que ele está mudando, né? Que as pessoas estão sendo convidadas a mudarem, as pessoas estão sendo convidadas a terem um comportamento diferente. Porque se a gente olhar para a história, desde antes de Cristo, a referência que a gente tem é da idade de Cristo, né? As pessoas eram bárbaras, ruins, violentas, e isso continua até hoje. Existem muitas pessoas que são assim. Evidentemente que muitas também estão se desenvolvendo, estão buscando se melhorarem, né? E as religiões, elas entram aí no sentido de ajudar as pessoas a se tornarem melhores, né? Mas se você olha para trás, se você olha para a história, o que a história mostra, né? Pessoas extremamente arrogantes, pessoas difíceis, pessoas violentas. A gente matava as pessoas, porque éramos nós que estávamos lá, né? Se a gente entende o processo da reencarnação. Então matávamos as pessoas por motivos bobos, né? Ou por qualquer motivo, enfim, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, mas nós tomávamos essas atitudes e a gente veio mudando, né? Muitas pessoas vêm, através do sofrimento, mudando o seu comportamento. Chegamos agora nesse estágio da humanidade em que várias pessoas já estão mais despertas, várias pessoas já conseguem entender o que é bom e o que não é bom para elas, o que é bom e o que não é bom para o outro ou para o meio em que ela vive, né? Mas ainda assim, nós continuamos fazendo coisas que não nos permitem a iluminação. Então, vamos pegar um exemplo simples, né? E muito importante. Nós somos seres despertos, nós somos seres conscientes, mais conscientes, nós temos noção e temos responsabilidade sobre os nossos atos. Nós sabemos hoje que o que fazemos é nossa responsabilidade, que nada chega para a gente de graça. Se eu passo por um sofrimento, se eu passo por uma dificuldade, isso tem um motivo.
Deus não joga dados, nem Deus é maquiavélico, sádico, dizendo assim, não, masoquista, dizendo assim, não, agora você vai sofrer um pouquinho, né? Agora você vai se ferrar. Não, somos nós que criamos no nosso caminho, no nosso comportamento, que criamos situações em que nos leva ao sofrimento, né? Então, vou pegar um exemplo simples como o do planeta. Nós sabemos que o planeta ele tem uma capacidade e que é limitado, né? Mas o que nós fazemos? Nós exploramos esse planeta, nós retiramos o máximo de recursos possíveis. Digo nós porque tem aquele que tem a empresa que vai lá e tira o recurso e que fabrica o produto, mas nós utilizamos. E se nós utilizamos um produto que favorece a exploração da Terra, que favorece a exploração do planeta de forma não legal, não boa para o nosso futuro enquanto humanidade, nós somos corresponsáveis, né? E o que nós fazemos? Nós continuamos achando que nada vai acontecer e que nós não temos problemas nenhum, e o fato de eu consumir alguma coisa aqui, um saco plástico a mais, o fato de eu, uma coisa simples, né, produzir um lixo a mais aqui, que isso não vai ter repercussão. Imagina, só um lixozinho pequenininho, mas esse lixozinho pequenininho ele vai se juntar a outros lixos e vai formar um lixo grande que daqui a pouco o planeta não tem onde pôr tanto lixo. Então, esse exemplo simples mostra o quanto, através de um comportamento nosso, nós provocamos uma situação sabendo que isso vai ser nociva lá na frente. Mas é como se a gente preferisse olhar para o lado, né? E que característica é essa que faz com que a gente haja desse jeito, desconsiderando o todo, desconsiderando o outro, né? Pensando que o que eu faço não tem consequência nenhuma. Isso se chama egoísmo. E o egoísmo, então, é uma das 4 coisas que vai fazer com que a gente não se ilumine. Por quê? Porque o que faz o egoísmo? Eu sou egoísta porque eu quero as coisas para mim. Então, se a gente entender dentro de um contexto humano, isso é uma característica até natural do ser humano, enquanto espécie. Porque ele vive num lugar, ele veio para um planeta e ele precisa ter o território dele para ele se sentir seguro, né? Então, isso é natural. É natural que a gente defenda, de certa forma, o nosso espaço. Mas a gente tem que ter uma medida. A gente não pode querer que o nosso espaço seja maior que o do outro, que seja melhor do que o outro, que é isso que vem acontecendo. Quer dizer, nesse comportamento egoísta que o ser humano já traz como base, mas que ele precisa, enquanto espírito, aprender que isso tudo é passageiro, que a gente não possui nada, nem a roupa que você veste você possui, nem a comida que você come você possui. Ela está dentro de você, mas ela não te possui, porque o dia que você morrer, ela vai apodrecer junto com o teu corpo. Então, mas o que o homem faz? O que o ser humano faz? Ele pega, né? Ele agrega, ele quer mais. Então, vejam bem, vamos pegar uma outra situação para a gente esclarecendo o pensamento. Quando nós começamos a habitar a Terra, nós não tínhamos os recursos que a gente tem hoje, né? Então, a Terra, o planeta, ele está aí para os seres vivos, para quem puder usufruir dessa natureza e desse ambiente favorável ao nosso desenvolvimento. O que os animais fazem? Eles vivem, eles comem, eles procriam, eles têm prazer, eles vivem de forma limitada, mas em relação a nós, mas eles usufruem, mas eles não destroem. O ser humano, o que ele faz? Ele se apropria. Então, ele pode viver naquela terra, ele pode produzir,
ele pode se alimentar, ele pode compartilhar, mas ele diz assim, ele disse desde o começo e continua dizendo, isso é meu, esse pedaço aqui é meu. E aí ele começou a demarcar território para que ele vivesse, né, para que a família dele, bom, enfim, ele tem uma série de argumentos, né, para que a família dele vivesse em segurança. Só que aí ele começou a perceber que ele podia ter mais. E aí ele começou a ter mais territórios. Ele começou a marcar mais terras, a ter mais coisas. E aí o vizinho do lado começou a fazer igual e começou a demarcar também. Daí a pouco, o vizinho daqui olha para o vizinho de lá e diz assim, eu só tenho esse pedaço de terra, mas se eu pegar a terra dele, eu vou ter mais. E aí começaram as guerras, porque as pessoas foram até o outro lado e mataram o vizinho e se apropriaram daquelas terras. E assim foi. E assim continua sendo até hoje. Evidentemente que hoje a maioria não mata para adquirir, mas quando você pega essas grandes guerras, né, países sendo destruídos, você vê que isso é em função da apropriação indevida, né? Um país quer absorver outro, um país quer dominar outro e conseguir mais terras, mais poder, mais dinheiro. Então esse é o movimento que o humano foi tendo ao longo do tempo. E isso, de certa forma, hoje até nós que somos mais esclarecidos ou que já não queremos mais entrar, né, nas situações como essa, nós nos vemos num meio em que a gente se sente necessidade de estar protegido, de ter e de possuir. Tudo bem, eu possuo uma casa, mas aí eu quero um carro, aí eu quero um carro, não, eu quero mais um carro, porque eu quero um carro para o meu marido, um carro para mim, um carro para o meu filho, um carro para o meu marido, aí eu quero um sapato, mas eu não quero só um sapato, eu quero 10 sapatos, enfim. E a gente não vai percebendo o quanto isso vai tendo repercussão no todo, no planeta como um todo. Eu não vim aqui hoje para falar sobre o planeta, eu vim hoje para falar sobre as 4 coisas que nos impedem iluminar. E por que isso, o egoísmo nos impede iluminar? Porque toda vez que eu vivo preocupada com adquirir coisas, com possuir coisas, de certa forma essas coisas me possuem. Se ter um carro, se ter uma casa é tão importante para mim, aquilo vai passar a me possuir e vai me prender. Ontem, eu tive uma oportunidade muito legal de fazer um trabalho junto com a Fátima Boteguin, que foi a minha primeira sócia na empresa, né? Que nós começamos a empresa juntas, que era a Quality, né? Quality Training. E a Fátima seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Ela é uma excelente profissional de desenvolvimento humano e está trabalhando com uma técnica, com um teste. E ela me ofereceu, agora, Sara, você quer fazer, quer participar? E eu fiz. E ela foi me dando a devolutiva. E quando ela foi falando comigo, eu falei, caramba, eu sou assim mesmo. Porque ao longo da vida, quando eu encarnei nessa existência, eu vim numa situação já trabalhando o desapego, de cara. Eu vim, quem leu o meu livro, né, Como Não Broxar na Vida, vai entender o que eu estou dizendo. Eu vim numa família em que não era a minha família original, não era meu pai e minha mãe, eu cresci, né, nessa família substituta e com todas as dificuldades que eu podia ter. Não todas, porque ainda bem que coisas mais graves não me aconteceram. Eu fui amada, fui acolhida, mas era uma família pobre, sem recursos. Embora meu pai tivesse dinheiro, ele não pagava, não financiava nada para mim, nada, nem escola, nem livro, nada. E eu aprendi a viver naquele estado, né? E aprendi a ter prazer naquele estado. Então, quando a Fátima começa a falar do teste para mim, e ela fala da minha característica, né, o que eu trouxe para trabalhar em função de que eu não me apego a nada, né? Eu construo e desconstruo as coisas.
eu estou vivendo agora aqui, eu tenho uma casa, mas para eu sair daqui para ali, basta eu ser tocada no meu coração e eu sentir que eu preciso estar ali. E esse preciso não é um preciso no sentido de diversão, de conhecer lugares, não. Eu sou chamada ao trabalho. Então eu sinto que eu tenho que estar ali, eu não me apego, eu vou. Não é dizer que eu não sou egoísta, não. Eu sou egoísta, né? Só que eu venho trabalhando isso de certa forma e a vida, né? Eu trouxe para trabalhar nessa vida o desapego e o egoísmo. Né? Essa semana eu tive um sonho que foi uma das coisas que me sacudiu e que falou assim, não, eu tenho que falar sobre isso essa semana, que foi em relação à minha arrogância. Então, se você é um ser que está buscando se despertar, que está buscando a iluminação, essas questões têm que ser normalizadas, essas questões têm que ser dissolvidas, como no caso, o egoísmo e a arrogância, né? Esse é o segundo item. Então, assim, eu já fui muito mais arrogante, eu procuro hoje perceber quando eu estou sendo arrogante e eu me reflito e digo assim, por quê? Porque a arrogância é uma defesa, né? A gente é arrogante porque a gente olha para o meio externo, então você pensa inconscientemente que aquele meio pode te agredir ou ele pode te desestabilizar, então você cria uma couraça e você cria arrogância, porque a arrogância é uma ilusão de que você tem um lugar, que você tem um poder. E como eu tenho trabalhado com técnicas que de certa forma fazem com que a gente jogue para fora essas coisas, repense, pense e mude atitudes, né? Então, assim, tanto a frequência de brilho, que é a técnica que eu trabalho, como a barra de Axis. Essa semana eu recebi barra de Axis e foi por isso que eu tive o sonho. Então, ela empurra para fora aquilo que você precisa olhar. Porque não dá mais para a gente fazer de conta que está tudo bem. É igual a história do planeta. Não dá mais para fazer de conta que a gente não está destruindo nada, entendeu? Obrigada, Jorge. Ele está dizendo que eu não sou nada disso, que eu sou maravilhosa. Mas eu sou arrogante, sim. E no sonho eu via uma situação em que eu estava fazendo alguma coisa que não era legal, alguma coisa assim que nada grave, mas que não era legal. E aí uma pessoa vem falar comigo, por que você faz isso? Eu faço porque eu quero. Qual é o problema? Isso é arrogância. É não ouvir o outro, é ouvir o outro já com uma condição de defesa, né? Por quê? Então, esse comportamento reativo, ele é negativo. E ele é negativo no nosso processo de iluminação. Porque o que é um ser iluminado? É aquele ser como um anjo. Eu sempre penso em anjo. Jesus, Maria, anjos, entendeu? São aqueles seres que têm a compreensão, que olham para as coisas e não se tomam por aquilo. Eu fico imaginando, por exemplo, se a gente chega para um anjo e fala assim, você é feio. Se ele vai dizer assim, problema meu, entendeu? Problema é meu. Qual é o problema? O que você tem com isso? Ele não vai fazer isso. Porque ele não vai tomar isso como dele. Ele vai entender que, de repente, é um processo nosso no sentido de diminuí-lo. Entende? Então, essa é uma das questões da arrogância que fazem com que a gente assuma um lugar por defesa. Que a gente tente mostrar para o outro aquilo que a gente gostaria de ser, que a gente gostaria de ser visto como, mas no fundo a gente não é. Então, nessas duas coisas, o egoísmo e a arrogância, vocês já podem diagnosticar assim, uma série de situações em que vocês vivem, em que vocês se apresentam de forma egoísta e arrogante. E se vocês querem acelerar o processo de vocês, em sentido de vocês iluminarem, vocês precisam realmente olhar para isso. Porque senão, vocês vão continuar encarnando. A gente vai continuar encarnando. Porque a encarnação vai fazer isso, que vestir um corpo material.
Um corpo que tem frio, que tem fome, que tem sede, que tem medo, que tem uma série de emoções, faça com que a gente buline esse corpo emocional. E eu já tive a oportunidade desdobrada de ver um corpo emocional, né? Nós temos vários corpos, né? Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual, nós temos o corpo emocional e o corpo mental. E o corpo emocional, conforme nós estamos vivendo de forma atribulada nas emoções, segurando emoções, não é deixar de viver emoções, porque nós somos seres emocionais, mas é segurar essa emoção com a gente. Segurar a raiva, segurar o medo, ter inveja, que é a terceira coisa. Segurarmos isso em nós, isso joga para o corpo emocional e é uma gosma. O corpo emocional ele fica gosmento, é uma gosma verde, entende? E isso precisa ser limpo. Porque como um corpo espiritual pode brilhar essa luz que ele tem, se ele está cheio de coisas, se ele está cheio de pedaços e partes escuras, e blocos e situações de condensamento de emoções, é difícil, ou é impossível. Então a nossa função enquanto ser em desenvolvimento é limpar esse campo emocional. Então a terceira coisa é a inveja, né? Então o que a inveja impede que eu cresça? Porque quando eu não vivo feliz com quem eu sou, quando eu olho para o outro e desejo o que o outro tem, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. A comida da vizinha é sempre mais gostosa. Lembra que a comida da mãe era mais gostosa do que a nossa? Eu lembro que quando eu era criança, a minha avó, que foi minha mãe de criação, ela colocava a comida para mim e colocava a comida no prato dela. E às vezes ela queria comer com a mão. Principalmente quando era feijão, arroz e farinha, ela colocava carne, sei lá o quê, e ela gostava de comer com a mão. E eu olhava aquilo e dizia assim, nossa, mas isso está muito gostoso. Eu olhava para a minha comida e dizia assim, não, a sua comida está mais gostosa que a minha. Aí ela me dava na boca, eu pequenininha, e eu comia e eu dizia assim, tá uma delícia, eu quero igual. Aí eu fazia igual no meu prato, eu colocava farinha, mexia, fazia bolinho, mas não era igual, né? Por quê? Porque já era aquele sentimento da inveja do que o outro tem é melhor que o nosso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de ver um carro, né? Eu não vou nem dizer que o carro era do seu amigo, vocês viram um carro e desejaram ter aquele carro. O carro é um objeto muito caro. Vamos pegar um sapato, que fica mais fácil. Você viu o sapato na vitrine, você viu uma pessoa passando com o sapato, falou, nossa, que sapato lindo, eu quero aquele sapato para mim. E você compra o sapato. E quando você veste o sapato, que você olha para o seu pé, você fala assim, mas não é bonito como era. Entende? Então, o que acontece, né? Por que isso acontece? Porque a gente está alienado de nós mesmos. A gente está sempre achando que lá fora tem algo melhor, que a verdade está fora e não dentro. Mas a verdade está dentro. O que eu busco fora, na verdade, está dentro de mim. Só que eu não tenho ainda essa consciência, ou não tenho essa consciência tão estável ou tão desenvolvida. Então, quando eu percebo que, na verdade, quando eu olho para fora, que eu quero adquirir uma coisa, aquilo está dentro de mim, eu quando olhar, eu vou olhar e vou dizer assim, nossa, que bonito, ficou bonito esse sapato nela. Mas eu estou muito feliz com o meu. Eu gosto do meu, ele me atende, ele me serve. E aí eu vou desacelerando, né? Eu vou vivendo em mim e não no outro. Eu vou vivendo a minha realidade e não a do outro. Porque toda vez que eu olho para lá, eu deixo de olhar para mim. Toda vez que eu quero o que o outro tem, eu não aceito o que eu tenho. E mais, toda vez que eu olho como o outro é, eu deixo de olhar para mim e de reconhecer como realmente eu sou. E quando eu olho para mim e eu reconheço quem eu sou, eu posso mudar. Eu posso melhorar. Eu posso olhar para a minha vaidade. Eu posso olhar para o meu
egoísmo. Eu posso olhar para minha inveja. Eu posso sair desse lugar porque eu estou olhando para mim. O que acontece normalmente é que a gente olha para o outro e acusa o outro, né? Ou a gente fala, ele é bonito, ela é bonita, eu quero ter um cabelo igual. Quem já não viveu isso, né? Viu o cabelo na mulher, na modelo, falou, nossa, foi chegar no salão e falou, eu quero igual a esse. Minha filha, mas o cabelo dela é liso, o seu é crespo, mas não interessa. Eu quero que você corte e faça igual a esse, entendeu? E a gente faz isso no dia a dia, isso é muito frequente. Então, quando eu paro de olhar para o outro como objeto de desejo e aceito a mim, na minha realidade, e que entendendo que eu posso ser melhor do que eu sou hoje, mas não porque eu quero ser como o outro é, porque eu tenho capacidade de ser melhor. Eu sou uma pessoa boa por dentro. Eu só preciso deixar isso brotar. Eu só preciso deixar isso nascer, né? Então, essas três coisas são o que nos impedem, né, de assumir o nosso corpo de luz. E a quarta coisa é a prepotência, que tem a ver com a arrogância, que tem a ver com o orgulho. Na verdade, a quarta coisa é o orgulho e a prepotência, ela é um sintoma do orgulho, né? Nós somos pessoas que nos orgulhamos das coisas. Isso é bom por um sentido, né? Porque nós precisamos reconhecer aquilo que a gente faz. Então eu preciso me sentir orgulhosa daquilo que eu fiz. Mas esse orgulho, ele não pode ser maior do que o reconhecimento que eu tenho também em relação ao outro que está fazendo o caminho dele. Eu tenho que olhar para o outro e entender que ele é como eu. Eu não posso achar que eu sou melhor. Eu falo português, né, que é a minha língua nativa. Eu estou falando melhor inglês, né, porque, enfim, tive um percurso em que me ajudou a aprender mais inglês e eu estou aprendendo italiano, por uma necessidade minha. Isso me torna melhor do que alguém? Não. Isso me torna melhor do que você que só fala português? Não. Isso me faz me sentir orgulhosa a ponto de olhar para você e achar assim, eu sou. Não. Simplesmente foi o caminho que eu escolhi percorrer. Se você escolher um caminho diferente, eu tenho que honrar você por isso. Eu não tenho que comparar, eu não tenho que competir. Mas a nossa sociedade, em função de tudo que ela foi criando desde o começo, com a questão da apropriação, né? Ela foi estimulando o orgulho e o poder. Então, quando lá atrás, aquele homem que começou a demarcar as terras para ele, quando ele começou a tomar a terra do vizinho, quando ele começou a pegar mais terras, quando ele foi para outros países, né? Adquirir outros países, terras em outros países, ele foi ficando mais poderoso. E isso foi dando a esse ser o sentimento de prepotência, né? Eu posso tudo, eu sou Deus, eu posso conquistar o mundo. E isso, de certa forma, a gente vem trazendo. Temos sofrido perdas, temos sofrido uma série de situações em que nos faz repensar esse lugar, mas ainda vivemos isso. Mas ainda, de uma forma ou de outra, encontramos situações em que nos coloca nesse lugar. E se a gente quer, de verdade, iluminar, não adianta só ir à igreja. Não adianta só ir no centro espírita, não adianta só adquirir uma nova técnica, passar por uma terapia, se você não mudar. Não adianta eu procurar um profissional que tenha uma técnica X, Y, última moda, que vai até a 30ª dimensão, que limpa o corpo, os corpos, e é real, e faz. Se eu não mudo,
e paro de continuar produzindo lixo emocional. Se eu não paro de me comportar do jeito como eu venho fazendo, com esse meu jeitão, continuando criando toxinas para o meu corpo espiritual. Então vejam, os recursos chegam, né? A espiritualidade está mandando para nós. Jesus, como governador planetário, ele está mandando para nós as ferramentas que a gente precisa para crescer. Mas não é uma coisa que a gente vai ali na farmácia, ali na prateleira do supermercado, compra, traz para casa e está pronto. Não. É um movimento interno. É um processo de autoconhecimento, de autodescoberta. E se nós acharmos que é diferente, a gente não vai sair do lugar. Então eu vejo pessoas que adquiriram técnicas, que trabalham com técnicas, mas quando você olha para ela, ela continua a mesma. Aquele remédio que ela oferece, nem ela toma, ou ela não está tomando, ou ela toma, mas ela não está olhando para outras coisas que ela precisa olhar. Como eu. Eu não falo só, né, das pessoas fora. Como dessa semana, né, que o sonho me mostrou que eu sou arrogante, como já me mostrou que eu sou egoísta, como eu já vi uma série de momentos e que eu estou fazendo o meu caminho, estou fazendo o meu esforço para mudar. Então, eu não estou aqui dizendo para vocês que eu sou perfeita ou que eu não tenho nada disso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo para vocês é, se vocês não olharem para essas coisas, se vocês não tomarem cuidado de perceber onde vocês... Eu não quero usar uma palavra muito conhecida para não distorcer. Onde vocês continuam fazendo aquilo que não é legal, né? Se vocês não perceberem o mecanismo que vocês têm, a forma como vocês lidam com o outro, com o mundo, com o planeta, vocês não vão sair do lugar. Ou vão andar pouquinho, quando poderiam estar lá na frente, quando poderiam estar bem distante, com mais luz. Vocês vão estar ali ainda, mas puxa vida, né? Eu fui tão boa, eu fiz tanta coisa, eu fiz caridade, sabe? Puxa vida, eu dei comida para os pobres, eu fui para a rua, né, para dar sopa. Enfim, eu não falava mal de ninguém, né? Mas por que eu não evoluí tanto quanto eu gostaria, ou quanto eu acho que eu iria evoluir? É porque eu também não olhei para dentro. Eu fiz o meu caminho muito mais acreditando que se eu fosse uma boa pessoa, eu iria melhorar. Mas eu não me tornei realmente aquela pessoa que deveria ser. Eu fiz uma mudança, mas eu poderia ter feito mais se eu tivesse me olhado. Então, não é que o que eu fiz estava errado. Foi muito bom eu ter dado sopa. Foi muito bom eu ter trabalhado a minha humildade, né? Que é o oposto da arrogância. Eu fui à rua, eu dei comida, eu abracei uma pessoa que precisava, eu dei carinho para alguém que pedia. Eu fiz caridade. Ok. Uma parte você fez. E olhar para você. E se modificar. Você fez? O quanto você fez? Às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente não quer se ouvir. Às vezes a gente não quer se ver. E se a gente não se vê, a gente anda muito pouco. Então, eu até, para finalizar, é comum no meio espírita, né, quando eu frequentava o espiritismo, de ouvir dizer assim, teve uma pessoa que desencarnou, que era um líder espiritual, que era diretor de um centro espírita, e ele foi para o umbral. E ele falou, mas como assim? Como eu vim para o umbral? Eu fiz tanto, eu trabalhei para tanta gente, eu tinha um compromisso, eu nunca falhei no meu compromisso, eu estava sempre no centro ajudando pessoas, né? Então, mas faltou olhar para si mesmo, faltou olhar sem culpa, porque o que faz com que a gente corra de nós mesmos é a culpa, é não querer se sentir mal, é não querer se sentir
aquela pessoa que fez alguma coisa que não deveria ter feito, ou aquela pessoa que tem um sentimento que não seria legal, né? É olhar friamente para si mesmo. E aí sim, usar as técnicas que existem aí para propiciar isso, né? Esse caminhar, esse olhar para si mesmo. Então, em resumo, orgulho, egoísmo, inveja e prepotência. Essas são 4 de várias. Essas não são todas essas, mas se a gente olhar para essas 4 e procurar, a partir de agora, fazer um trabalho mais focado em nós, como? Quando eu me relaciono com alguém, eu olho para mim e digo assim, por que eu falei nesse tom? Por que eu estou me defendendo? Por que eu me incomoda o jeito como ela fala comigo e eu me sinto um nada, né? Porque quando eu me sinto um nada, eu também estou do lado oposto da arrogância, né? E aí eu vou para o outro lado querendo me sentir o tudo. Então são polos, né? O negativo e positivo de uma mesma situação. Eu estou no mesmo lugar. Então quando eu olho para isso, e aí eu posso me responder, eu estou com medo, ou eu estou me sentindo culpada porque eu não fiz aquilo que eu achava que eu deveria ter feito. Eu não estudei o suficiente, o bastante, eu tive condições, mas eu negligenciei. E agora eu fico com inveja de alguém que tem uma profissão, que tem um estudo determinado, mas a culpa não é do outro, né? A culpa também não é sua. É simplesmente você não se permitiu. Ok, se perdoe por isso. Porque quando você se perdoa, isso deixa de ter sentido, né? Então, que vocês possam, né, fazer um treino essa semana, olhar para vocês mesmos e perceber o quanto vocês fogem de vocês, o quanto vocês precisam ainda trazer mais coisas. E às vezes a técnica é importante, porque está tão inconsciente, está tão lá embaixo que a gente não consegue perceber, ok? Então é isso que eu preparei para vocês hoje, eu espero que vocês tenham curtido, né? É muito bom sempre estar com vocês. Na semana que vem estarei de novo às 11 horas aqui e com outro tema, né? Quem quiser conhecer mais o meu material, eu tenho um site, guaraciararoma.com.br. Eu tenho no YouTube eu tenho alguns vídeos, né? Guaraciara Roma. Obrigada, Jorge. Jorge está mandando um forte abraço para você também. Eu tenho um Instagram. Dá uma curtida, passa lá, me segue. Eu estou sempre produzindo conteúdos, né? Com todo amor no meu coração, compartilhando as coisas que eu aprendo e as coisas que eu acho que são importantes para compartilhar. Porque a gente precisa mudar esse mundo. A gente precisa tornar esse mundo mais fraterno. A gente precisa tornar esse mundo mais humano. Enquanto nós tivermos crianças morrendo na África de fome, enquanto nós tivermos crianças morrendo no Brasil por fome, enquanto nós tivermos guerras no Oriente Médio, a gente não está usando a nossa humanidade como a gente deveria. E isso me emociona, me toca, porque eu sei que não é fácil, mas é possível. Um beijo grande, vejo vocês numa outra oportunidade. Até lá!